nosso lead Noroeste Paulista está entre os 3 maiores leads do mundo. Aqui a gente tem um trabalho muito forte de conexão, de relacionamento. E temos uma característica diferente, que é do interior de São Paulo. A gente sabe se relacionar, a gente se conecta, dentro de uma simplicidade que é nossa mesmo, de fazer as coisas acontecerem. Então, obrigado, viu? Eu sei que você tem aí vários compromissos durante o dia, mas pôde estar aqui com a gente nesse evento diferenciado para o nosso time, tá bom? Quero agradecer imensamente todas as empresas que fazem parte do LEAD e que constroem esse Noroeste Paulista em outro patamar, tá? Uma salva de palmas para todos vocês aí, grandes empresários que estão sempre com a gente para fazer acontecer. Eu falo que esse ano não sei o que está acontecendo, voou, né? A gente começou, o primeiro evento do ano foi com o João Adib, aqui também, né? Para quem não sabe, eles têm uma ligação em comum, porque o filho do João Adib é casado com a filha do Ricardo, né? Então eles fazem parte do mesmo grupo familiar, né? E a gente abriu muito forte com o João, que deu uma aula aí do sangue amarelo, de todo esse, do jeito que ele gosta de falar da força. E agradecer muito o Jabes, que vem nessa empolgação aí, fazendo eventos com grandes empreendedores, e a gente se une aí para trazer aí junto. Quando o Jabes vai falar comigo, fala assim: pode deixar que eu vou ligar para eles, deixa que eu fico no calcanhar aqui que eu ligo. Para o Ricardo, e falo diretamente com ele, né? Então, gente, o que a gente quer com o LEAD em primeiro lugar, que eu falo para todos, é trazer conhecimento no palco. Quem vem para o LEAD é para aprender alguma coisa. E o aprender no LEAD ele é diferente porque a gente não põe aqui tecnicidade, a gente põe a prática. É gente que está no dia a dia, que faz a diferença, pessoas que sabem da história, da condução, de como funciona. Então é importante porque a gente escuta esses interlocutores e a gente tem essa oportunidade de estar próximo, né? E o LEAD tem esse papel fundamental. Esse primeiro semestre, a gente pensa, Ricardo, trabalha com o comitê para ter um conteúdo bastante direto pelas necessidades, não só pelo que está nas pautas dos jornais país, mas a necessidade do nosso Noroeste Paulista, né? A gente veio com um evento de saúde mental, a gente trouxe aqui, o último evento foi o Paulo Rabelo de Castro, quem pôde, foi assim, um evento show. Ele falou do momento, né, de um jeito tão, eu falo, carnal de ser, né? Quem conhece o Karnal sabe por que eu estou dizendo isso, porque ele pôs a leveza da economia com a forma irônica de colocar alguns pontos importantes para a gente analisar. E essa é a perspectiva do LEAD. A gente quer gente diferenciada, gente que figura aí como os principais nomes no mundo político, econômico, e a gente se esforça muito para isso, né? Mas a gente consegue com o apoio de empresas muito importantes. Então, coloca o vídeo da TOTUS aí, que eu quero agradecer a TOTUS, que é um dos meus principais patrocinadores já há 8 anos aí, tá? Sabe quando tudo muda e você sabe para onde deve ir? Quando está no caminho certo, mesmo com um cenário desafiador? É o que acontece quando você está ao lado de quem entende o que você faz. A TOTUS cria soluções que resolvem o dia a dia de milhares de empresas, no Brasil e lá fora. Estamos juntos de quem planta, produz, serve e entrega, de quem cuida, educa, vende, constrói. Transformamos tecnologia em histórias de sucesso. Somos inovação, somos eficiência, somos presença, somos parceiros de um Brasil que não para, que gira, que torce, que cresce, que faz. As empresas que movem o país confiam na TOTUS, porque o Brasil que faz, faz com TOTUS. Obrigado de coração, todo o time da TOTUS. Amanhã eu estou com o presidente da TOTUS em São Paulo. Amanhã eu tenho além do LEAD, eu tenho um grupo só para diretores e gerentes de RH em São Paulo, que eu faço 4 eventos no ano. E amanhã a gente vai fazer com 4 presidentes no palco, falando sobre o trabalho junto ao RH no desenvolvimento da liderança e cultura das empresas. Amanhã eu estou com o Jamelaro da Heineken, o Denis da TOTUS, o Cláudio da Kimberly Clark, da Kimberly Clark, e a Gabriele da Zeiss Vision.
os 4 no palco falando sobre liderança, falando sobre cultura, e depois eu quero trazê-los para cá, porque no momento, quando a gente fala com o time de RH, e vocês que têm essas dores no dia a dia, sabem a dificuldade de a gente impor a cultura, né, e fazer essa liderança de cima para baixo, tá pujante aí, fazendo acontecer, né? Quero agradecer imensamente, vem para o palco o Rodrigo, cadê? Da Genial Investimentos. Estive em São Paulo, na sede da Genial, fui conversar com eles, meu Deus, que sede, gente. Genial Investimentos, que é uma das principais do país, que tem como sócio aí junto o Guga, Kirten, e aí fala um pouquinho para nós do seu trabalho, então, aqui. Bom dia, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. A Genial Investimentos é a 3ª maior corretora do país. A pergunta que eu mais tenho recebido de vocês é: você trabalha muito renda variável, você tem outros produtos? A resposta é sim. Nós temos todos os produtos financeiros, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, é muito normal algumas pessoas não terem o perfil de tomar um pouquinho mais de risco, sem problema nenhum. Nós temos diversas oportunidades de renda fixa que atendem ao perfil de vocês e da empresa de vocês, tá? Trabalhamos de uma forma muito pesada na nossa área de seguros também. Hoje nós somos a maior seguradora, especificamente a Contemporâneo Capital, aqui de São José do Rio Preto. Nós somos a maior seguradora do Brasil em obra de arte, com mais de 2 bilhões de reais em apólice de seguro. E quando eu digo obra de arte, não é um nicho que não pode ser replicado para outras áreas, né? Nós estamos desenvolvendo agora algumas vertentes na empresa para atender alguns públicos, que isso vem novidade nas próximas reuniões nossas. Então, tudo que vocês tiverem de seguro na empresa de vocês, nós conseguimos atender, a gente bate condições, bate preço, e nós temos o único atendimento em 90 segundos do Brasil também, tá bom? Então, estamos sempre à disposição. Entra em contato, um ótimo dia para vocês. Obrigado. O Rodrigo, ele me levou, porque eu falo para ele assim, né? Eu quero saber o que você faz diferente para eu ser um interlocutor seu. Aí ele me levou para mostrar, e ele me mostrou exatamente um cliente, um empresário, que estava numa outra carteira, depois mudou para a Genial, e a diferença que aconteceu. Conta esse exemplo para eles. É um cliente que já está convidado para um evento futuro. O Marcos pede para eu trazer isso para vocês, então eu vou trazer para vocês... até porque você não traz ninguém. Um evento real para vocês. Agora você tem que trazer. Quem te trouxe foi o Bruno. Vou trazer para vocês o cabelo mais bonito do evento. Parabéns, Bruno. Impressionante. Uma salva de palmas para o Bruno, do Grupo Ímper, que está aí Pai do arrasando ano. Nesse mercado. Se você também quer... investir em imóveis. Tá ali, ó. Tá Grupo Ímper. O cara que lançou 2 produtos que estourou de venda aí, o Line, o Prime, depois conheça que o Bruno está fazendo uma gestão aí. Eu brinco para ele, porque aqui no interior a gente tem um trabalho de sucessão bastante complicado, né? E os pais querem os filhos, mas não é bem assim que funciona. E o Bruno faz um trabalho. Ele é aquele sucessor que impulsionou. Ontem nós tivemos uma reunião da qual eu participei de conselho do grupo dele, e a gente estava falando, e o pai dele é aquele cara mais pé no chão. E o Bruno é aquele cara que põe o negócio lá na frente. E a importância de você ter um cara desse que puxa e, ao mesmo tempo, ter uma consciência clara do espaço onde ele pode ocupar, né? E numa sucessão eu falo, você é o sucessor de verdade. Né, que está fazendo um trabalho bastante diferenciado, um cara que merece uma salva de palmas de vocês. Acabou de ser pai de novo, então ele não só faz novos empreendimentos, como faz novas crianças para o mundo, mais bocas para comer e tá sem dormir, né? Ele está sem dormir. Do Lead Kids no futuro. Vamos lá, só falando desse caso rapidamente, eu procuro clientes com capital um pouco mais elevado, é o público que nós focamos. Esse cliente específico, ele chegou para a gente com um prejuízo contabilizado de 1 milhão e 400. Agora você já me deu uma rasteira, um capital mais elevado, eu não posso. Pode, então. Pode sim. Um capital um pouquinho mais elevado que nós atendemos, e nós conseguimos reverter em 18 meses um prejuízo de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, para um lucro de 2 milhões e 50 mil reais. Tudo isso auditado pela contabilidade, o cliente acompanha. A primeira reclamação do cliente foi há uns 8 meses atrás, quando ele começou a pagar imposto. Foi a primeira coisa que ele reclamou. Eu falei, pô, você estava perdendo 1 milhão e 200, você está reclamando de pagar imposto? Mas aonde o empresário não vai reclamar? Ele vai reclamar, tá? E você tem que se virar para dar mais lucro ainda, né? Isso é teu papel. Então é isso, pessoal. Então a gente atende cada um de vocês individualmente, de acordo com o perfil de vocês, tá bom? Empresas também. A gente sabe que em empresas existem algumas restrições de investimentos, e nós temos todos os produtos, podemos montar um fundo exclusivo para a empresa de vocês,
podemos montar produtos para alavancar o patrimônio de vocês para o futuro, para investimentos também, tá? Na própria empresa. Então, enfim, estamos à disposição de vocês. Tenham uma ótima tarde. E o que eu acho legal é assim, a segurança também que tem por trás, genial, São Paulo, e ele fazendo um trabalho de excelência. Então, deem oportunidade para conhecer, sentar e conhecer. A decisão de se fazer ou se não vai fazer, cada um decide. Mas conhecer vale a pena. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima tarde. Uma salva de palmas para o Rodrigo, então. Coloca o vídeo da SPSP, por favor. Cuidar dos nossos colaboradores para que contribuam com o sucesso dos nossos parceiros. Cuidar, dedicar, estar certo de que o caminho é esse, proporcionando que tudo esteja no controle, que tudo esteja bem, fazendo o melhor para que o próximo possa ter o seu melhor, fazendo o show acontecer por detrás dos palcos para que o seu sucesso possa brilhar. Cada detalhe, cada pessoa, cada serviço, cada parte, pois o todo não se forma se cada parte não estiver no lugar certo, do jeito certo, fazendo o certo. Contemplar a vida é o que importa. Permitir que você viva melhor a sua vida é o que importa. E por que você é o nosso maior bem? Porque para nós, isso é o que importa. Somos a SPSP. Muito mais que prestação de serviços. Proporcionamos as bases como segurança patrimonial, portaria e limpeza, desinfecção e manutenção de ambientes. Isso e muito mais para que a sua empresa possa focar no crescimento, no sucesso, no bem-estar de clientes e colaboradores, no futuro. Pois é sempre nas pessoas onde nossas empresas chegarão. É através dos nossos serviços e produtos que podemos somar algo à vida de cada ser humano. SPSP. Cuidando dos melhores. Agradecer todo o apoio da SPSP, que é a maior empresa de vigilância e segurança da nossa região e uma das principais do estado de São Paulo. Vem para o palco, Noroel, por favor. Pode colocar o vídeo da Russell Bedford. Ultrapassamos barreiras, rompemos fronteiras. Hoje, somos uma empresa global, sem perder a identidade, a reconhecida credibilidade e o amor ao trabalho que nos fez crescer. Somos movidos pela inovação permanente, pelas novas tecnologias e pelo desejo de superar limites todos os dias. Motivação é a palavra-chave que faz de cada dia um novo desafio. Comprometimento é o que nos faz enxergar cada cliente como único. Para crescer com sustentabilidade, investimos nas pessoas. É assim que permanecemos sempre um passo à frente e geramos resultados. Para levar você cada vez mais longe. Russell Bedford, taking you further. Noroel, fala um pouquinho da Russell, e acho que esse momento, quando a gente fala de reforma, né, tributária, tiveram a oportunidade de ter um evento com o Marcos, né, o pessoal do Lead Futuro, para entender um pouquinho mais, mas fala aí o momento de vocês. Tá. Eu represento aqui a Russell Bedford. A Russell é uma empresa inglesa, está presente em 110 países, aqui no Brasil são 10 escritórios, né? E a gente trabalha muito forte na consultoria. O Marcos está falando aqui da consultoria tributária, né? A gente tem um grande parceiro aqui também, né? Henrique Melo, uma salva de palmas aqui, está presente. E o meu sócio, o Marcos Ribeiro, está trabalhando muito forte na reforma tributária, estudando o assunto, né? Porque tem muita coisa, tá meio no limbo ali ainda. A gente vai ter um período de transição, né? Quem não está se preocupando ainda com a reforma tributária, começa a se preocupar porque vai ser uma revolução.
Quando a gente fala que vai ter uma simplificação das informações, a gente vai, só que lá na frente, né? Então, no primeiro momento, a gente vai ter todos os impostos que a gente já tem hoje, mais os impostos novos, né, nesse período de transição. E, além disso, a gente tem auditoria. A gente trabalha forte aqui na região também em relação à auditoria das demonstrações contábeis, né? Então, acho que esse é um período que muitas empresas estão fazendo a contratação de auditoria. Procura a gente também, vamos fazer um trabalho aí de desenvolvimento com vocês. E quem não tem auditoria também, eu acho que é interessante, porque muitas empresas procuram auditoria no momento que o banco pede o parecer, né? Então, é interessante já começar a ver isso antes, para depois não ter aquela correria, né? E você pode falar clientes que você atende? Claro, claro. A gente tem aqui clientes do Mareril, Mareril, Bela Flor, né? Grupo Ímper. Grupo Ímper, está ali do meu lado. Chiquinho Sorvetes é nosso cliente também. Seu Isaías. Lá, Lide, Ribeirão Preto, Rodonaves Transportes, né? Rodonaves. Grupo SEB, também é nosso cliente. É isso. Tá? Então, olha, estão à disposição, o Noroel está aqui junto com o Marcos, fala. Só para falar ali, Rodrigo, qualquer problema também em relação à tributação, pede para falar com a gente lá, tá? Você não está usando eles, Rodrigo? Você não está direcionando Porque ele eles? falou que alguns clientes começam a reclamar quando começa Tem que direcionar para vocês, a cadeia do negócio, né, Rodrigo? Vamos ajudar aí o lead. É isso, uma salva de palmas então para o Noroel. Obrigado, viu, Noroel? Vou chamar ao palco aqui, então, antes de falar da nossa querida Unimed, que daqui a pouquinho eu vou falar em especial, mas chama ao palco nosso amigo que fez questão de estar aqui e vai bater um bate-papo. Quando eu falei para ele, eu falei assim, ó, eu não quero que você faça palestra. Eu vou te perguntar e você responde. Porque a gente fez com o João Adib e funcionou tão bem, do jeito que nós montamos, que a gente resolveu fazer dessa forma, tá bom? Ricardo, para o palco. Uma salva de palmas para o Ricardo, então. Obrigado, Coloca o vídeo do Ricardo, fazendo favor. Proibido renda, tudo que de venda. Venda é tudo. Preço de elétrica comigo. E não descendente. Tenho que preparei para você o maior diretor do mundo. R$ 12 bilhões de faturamento. Resolve tudo. Tudo. Esse é um rádio. Você resolve tudo. Simples operaçãozinha. Obrigado.
Vamos lá, né? Primeiro Vamos lá. agradecer o Marcos aqui, agradecer meu amigo Jair pelo convite e o Grupo Lead aqui, né? Obrigado por essa honra, ter tantos empresários tão seletos, né, nesse país. Obrigado você novamente. Fique à vontade, pode perguntar que nós vamos responder. É isso aí. E assim, vocês já se preparem, quem quiser fazer pergunta, que depois a gente vai abrir para vocês, tá? Queria que você começasse falando um pouquinho realmente da história, né? Como é que surgiu o Ricardo Eletro, como é que você começou a construir e chegou no tamanho que chegou. Bom, comecei na cidade do interior de Minas Gerais, em Divinópolis, vindo para essa famosa rua 25 de março aqui em São Paulo, e buscando mercadoria e vendendo em porta. E durante 5 anos, virando um verdadeiro sacoleiro de verdade. Eu tenho orgulho de ter minhas mãos todas cortadas de tanto segurar mala de nylon, que não é brincadeira. E depois, com 18 anos, eu montei minha primeira lojinha da Ricardo Eletro, que de apenas 20 metros quadrados. Em Divinópolis. Em Divinópolis. E aí essa lojinha virou virou 2. Eu sempre acreditei muito em marketing. E depois fui dominando outros estados. Para resumir a história, obviamente, muita luta, muito trabalho. Em 2010... aquele menino que era muito criticado, que gritava muito, fazia muito barulho em marketing, já estava faturando, já estava com 412 lojas, faturando os seus 5 bilhões. E em 2011, nós fizemos uma fusão com a grande empresa chamada Ensino Antes do Nordeste, criamos a máquina de vendas, e aí nós adquirimos a Eletroshopping no Norte, Eletrocity no Norte, Eletroshopping no Nordeste, Salfer no Sul, e aí sim, criamos um grupo, eu como presidente, e depois acabei comprando todo mundo, fiquei sozinho de novo, com 1.100 lojas, com 45 mil funcionários na CLT. Fala isso para o empresário, vocês começam até a tremer, você imagina o que é isso. Faturando 12, 13, 14, 15 bilhões por ano, num segmento muito duro, um segmento de margem muito apertada, muita gente. E só para encerrar essa história, porque eu acho que é importante a gente explicar, em 2014, a gente preparado para abrir capital, a gente estava com a empresa auditada, como você falou, auditada pela Price, auditada por todas as Big Four, e aí quando nós fomos abrir capital, que os nossos concorrentes já tinham feito a abertura de capital, aí veio a famosa impeachment da Dilma, que as pessoas esquecem, e nós passamos por uma crise de 2014, 15, 16, 17, as piores crises do mercado, e foi quando eu percebendo a mudança do comportamento do consumidor, Mercado Livre, Amazon, e esse mercado mudando tudo. Eu era um cara que cuidava do marketing, via toda a parte de venda da empresa. O meu irmão cuidava toda a parte operacional, muito dentro da operação. Eu percebi que a gente tinha que trazer um fundo. Esse fundo chegou em 2016, auditou essa empresa, porque ninguém compra empresa de 45 mil funcionários, 12 milhões, sem auditar até a última cor, saber até a cor da minha cueca, como se diz. Ficou 2 anos auditando. Em 2018, esse fundo era para ser sócio, e no final ele colocou que queria comprar tudo, ou ele comprava tudo, ou ele não comprava nada. E aí eu tive que tomar talvez a decisão mais difícil da minha vida, que era abrir mão daquilo que eu construí a vida toda, trabalhando 40 horas por dia, porque minha vida foi baseada em trabalhar, porque são umas 40, Ricardo, porque eu multiplicava minhas horas, era dia e noite sem parar, durante 33 anos da Ricardo Eletro, todo sábado, de 8 da manhã até as 22 horas, eu estava em uma das lojas de Ricardo Eletro, participando com o meu time. E o fundo que comprou falou, a gente quer comprar tudo, não compra nada, porque a gente não quer casar com doido. Você é doido. Sabe por que você não quer casar com doido? Porque é um cara que tem coragem de dar o telefone para 45 mil colaboradores e trabalha igual você trabalha, a gente não acredita nisso mais. A gente acredita numa administração que é outro tipo de geração, e papapá. Essa história, vocês conhecem muito bem essa história de fundo contra a empresa. E, infelizmente, em 3 anos... nós deixamos essa empresa com 1,7 bilhões em caixa, quando nós vendemos essa empresa. Em 3 anos, essa empresa virou pó, sobre pó. Em 3 anos, a empresa praticamente hoje não existe, ainda está lá com fundo, mas, infelizmente, me dói muito.
Eu tentei de toda forma interferir, mas você está fora daqui, se nós compramos, você não tem que botar o pé aqui mais. Mas tudo aquilo que a gente construiu com muito sacrifício, cultura, amor, dedicação, muito trabalho, muita velocidade, marketing. Como é que você pode gastar com marketing 700 milhões, se a gente gastar 300 vai vender a mesma coisa? Fizeram tudo o contrário, tudo o contrário. Tudo sem imaginar, do contrário eles fizeram. E, infelizmente, em 3 anos, essa empresa virou pó. Como nós estamos num país que aqui, ser empresário como vocês, eles têm que pegar um para Cristo, é só para responder de algumas perguntas, as dúvidas, né? Porque aqui eu falo a verdade, porque o que dizem por aí é muito fácil, né? É como se só ler o processo. E aí, depois de tudo vendido, acharam que eu era o dono ainda, porque eu fiz um contrato com o novo fundo que comprou, que eu continuaria durante 3 anos fazendo como garoto propaganda, porque a marca era minha. E aí quiseram fazer uma palhaçada, mas graças a Deus, ó, já vendi. E aí comecei a tocar a minha vida e hoje eu estou em outra esfera. Né? Então, o resumo da obra, eu tenho muito orgulho dessa história da Ricardo Eletro. Foi ela que me ensinou tudo e aprendi muito lá. Você imagina controlar 45 mil funcionários e fazer tudo isso. Né? Então, vamos pegar essa trajetória sua, desse crescimento e dessa expansão. Você falou que trabalhava que nem louco. 45 mil funcionários. Isso. Tá? Como é que você construiu um time para te suportar nas áreas, por exemplo, de todas as áreas back-office que a gente precisa e que a gente sabe, hoje nós temos uma dor, né? De primeiro, a gente conseguir achar uma liderança pronta para tudo, forte, que faça a diferença. Quer fazer carreira, né? Exatamente. Hoje é muito difícil você ter esse time engajado. Como é que você conseguiu construir esse time e como é que você fazia para engajá-los mesmo? Bom, assim, a coisa vai crescendo, né? Automaticamente vai crescendo, mas eu sempre tive uma postura dentro da empresa de fazer junto. Né? O contrário que muitos falam, que você tem que sair do operacional, ir para o estratégico, né? Essa onda, né? Eu sempre tive muito presente na operação. Obviamente, eu tinha 78 diretores, 1.700 gerentes, 450 regionais, operadores, tudo. Mas eu estava presente muito forte o dia a dia na companhia. Eu não largava o osso por nada. Eu participava de tudo o tempo todo, eu e meu irmão, fazendo a participação efetiva e cuidando muito das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu amo gente, então a minha vida, eu falo que eu não tinha 45 mil funcionários, eu tinha 45 mil filhos, que eu tratava essa turma como se fosse filho mesmo. Como assim, Ricardo? A forma de aculturar eles, eu falo, essas pessoas hoje, eu estou nesse novo segmento de educação empresarial, e as pessoas me falam, cara, como é que você está falando um negócio desse de tratar o funcionário como filho? Como é que faz para você aculturar uma empresa? Eu falo, a mesma coisa que você faz com seus filhos. O que você quer para o seu filho? Você quer que seu filho tenha somente um sucesso profissional? Não. Você quer que seu filho tenha o quê? Princípios e valores. Que seja uma pessoa que tem respeito, tem humildade, tenha gratidão. Então, quando eu percebi que a única maneira de eu crescer era através de comprando tempo de gente boa, e gente boa só vende o tempo deles se você for muito bom, senão ele não vende. Então, quando eu percebi que eu tinha que crescer através das pessoas, eu percebi que eu tinha que levar tudo aquilo que levava dentro da minha casa de princípios e valores, eu implementava dentro da minha empresa. Valores de humildade, de gratidão, de respeito, tentando ensinar não só a parte profissional, mas trabalhava muito mais ensinando a vida. Porque eu percebia que eu era focado, mas as pessoas não eram focadas. Então não adiantava eu ter foco. Quem que era o Ricardo no meio de 45 funcionários? Não era nada. Então eu começava a botar que eu dizia, gente, foco é tudo. E aí eu arrumei várias ferramentas para mostrar para ele a importância do foco, né? Importância de ter princípios, né? E valores, e de não ser manipulado, porque eu falo que nós que somos manipulados o tempo inteiro por várias coisas, pelo futebol, pela política, pelo não sei o quê. Eu tive operação no Brasil todo, era impressionante. Lá em cima, em Manaus, é o Bumba Meu Boi, na Bahia é o axé, não sei aonde é o sertanejo, em todo lugar é o futebol, e a pessoa bate palma para essas pessoas todas e não bate palma para eles. Então, comecei a levar a autoestima dessas pessoas, levar um nível de consciência
para que eles pudessem valorizar a coisa mais importante na vida, que para mim, acho que para vocês, que é a família. Então, através de valorização da família, ele fazia com que ele tivesse mais responsabilidade. Obviamente, de cada 10, 8 você convence, 2 não adianta, tem que mandar matar, não tem jeito não. E 45 mil, imagino. Agora me fala o seguinte, se fosse para no período nesse crescimento, chegou às 1.100 lojas, qual era o grande diferencial da Ricardo Eletro frente aos grandes que existiam naquela época, que existem, ou continuam existindo ou não, mas que você brigava de frente? Por que a Ricardo Eletro tinha essa pujança e saía na frente mesmo desses grandes? Um ponto muito importante é que as pessoas falam assim, porque tem história contada para o outro lado. A Ricardo Eletro teve problema por causa de preço. Nós nunca tivemos problema de preço. A empresa não teve problema por causa de preço. Eu me posicionei como preço. Por que eu posicionei como preço? Eu estava falando com o meu amigo ali, que o brand que eu fiz na época, nós fizemos uma pesquisa, e como eu cheguei no mercado muito depois dos grandes concorrentes, como Casa Bahia, Magazine Luiza, que já tinha 400, 500 lojas, né, e eles tinham o quê? Um crediário muito forte. Então, a pessoa ia comprar na minha loja, gastava 3 horas para provar um crediário, enquanto que na Casa Bahia provava no minuto, porque já tinha histórico de muitos anos. Então, a única maneira que eu tinha de vencer esses concorrentes é me posicionar exatamente naquilo que eles tinham horror de falar. O que eles tinham horror de falar? Preço. Então, eu me posicionei muito forte com o preço. Obviamente, não era o preço mais barato, porque a gente falava que cobria oferta. E aí, obviamente, eu tive que moldar toda a empresa para o preço. Moldar como, Ricardo? Desde o posicionamento da camisa do vendedor, desde a forma de comissionamento da equipe de venda, era moldada em cima do preço. Então, eu falava que cobria qualquer oferta, mas dentro da loja, quando chegava o meu vendedor, nós criamos uma política de lucro e ganha, por exemplo, que eu falo nesse treinamento meu, que se o vendedor vendesse entre o preço de tabela e o preço mínimo, tudo aquilo que ele pegasse de diferença, no final de semana a gente dava 30% daquele valor para ele na boca do caixa. Então, eu tive que moldar a minha companhia de forma que o vendedor, que é a pessoa mais importante, estivesse do meu lado. Então, a gente brigava pelo preço, lutava pelo preço, e aí começava desde a estratégia comercial. Então, quando eu ia comprar do meu fornecedor, eu já criava uma política que eu chamo de boi de piranha e ursinho de pelúcia, que eram os produtos de rentabilidade, os produtos que eu atraí o consumidor, para poder ter aquela política pujante de marketing, e ali a gente fazia um jogo, e por incrível que pareça, vocês podem acreditar, eu mostro nesse treinamento que eu faço hoje, o nosso DRE, nosso resultado da última linha, era de 4,36 de lucro, na última linha de lucro, para o nosso segmento era uma coisa absurda, enquanto o nosso concorrente dava 2, 2,5. E você conseguia medir o que veio dessa diferença? Vi tudo. Então, esse valor agregado que você criava ali deles. Então, a gente criava toda uma administração para o preço. Então, gente, ou eu aprendo a trabalhar com preço, ou eu não vou ter sucesso nesse segmento. E, obviamente, preço no setor de eletrodoméstico é uma coisa muito relevante, porque as pessoas não compram um eletrodoméstico sem olhar o preço. Então, como eu virei o homem do preço do Brasil, através da comunicação e marketing muito alinhada a esse posicionamento, porque o que você faz criar o posicionamento é o marketing, é a mensagem, é a linguagem que você leva. Então, como eu tinha uma comunicação muito forte no marketing, nem sempre eu tinha o menor preço, mas eu brigava pelo preço. E aí virou essa loucura, e onde a gente chegava, nascer em grama. Com 20 anos, eu me tornei a segunda maior empresa de varejo desse país. Eu só estava acima de mim uma Bíblia de início que tinha comprado o Pão de Açúcar, o Ponto Frio, a Casa Bahia, e depois vinha a gente, depois vinha a Magazine Luiza. Né? E foi muito importante esse posicionamento, muito importante. E você foi o garoto propaganda na sua empresa? A vida toda. A vida toda. Isso. Me fala, às vezes a gente tem questionamentos assim, será que eu dou a cara para bater mesmo, vou em frente, né? Sou o cara que tem que ser o porta-voz, disse daquilo, tá? Mas você é além, né? Você era o garoto propaganda mesmo na frente do negócio. Por que você acha que isso era uma vantagem e dava certo, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que tem um passo atrás que hoje você falava não precisava tanto? Não, eu faria tudo de novo, lembrando de onde eu vim. Né? Tem que lembrar que eu vim
da 25 de março como um sacoleiro. E quando eu montei a Ricardo Eletro, ninguém tinha coragem, ninguém falava em botar cara. Estou falando de 35 anos atrás. Então, quando eu pus a cara, foi de novo criando um grande diferencial, porque os concorrentes meus eram tão grandes que não queria aparecer. Então, a única forma de eu gerar uma credibilidade num setor que era muito consolidado... O dono está lá. É falar, eu sou o dono, você vai reclamar comigo. Então, isso foi muito importante. E hoje, mais do que nunca, é importante essa conexão, porque gente conecta com gente. Agora, depende do seu segmento, obviamente, né? Agora, você não tem dúvida. O João, eu convivo com o João todo dia, toda hora. O Adib é meu genro. E o João, uma vez, falou comigo, cara, você acha que eu devo colocar a cara? Você colocou a cara lá atrás. João, no dia que você colocar a cara, você vai triplicar o faturamento. João, no dia que você fizer uma propaganda, achando que é só o digital, no dia que você fizer uma propaganda off, numa rede Globo, você triplica o seu tamanho. E ele falou, cara, você acredita? Pode colocar. As pessoas têm mania de achar que hoje, por exemplo, só o digital funciona. Não é só o digital. O off funciona, né? As pessoas têm mania disso. Não é. Rádio funciona, TV funciona, Quem jornal bateu funciona. palma para você foi a TV Tem, tá? Que é a Rede Mas é Globo. verdade. E a Jovem Pan também. Mas eu entro nos membros hoje, que eu estou com os empresários. Eu peguei agora em Belém um empresário que faturava 70 milhões. Ele já está 3 anos comigo no clube. Eu vou explicar um pouquinho depois do meu novo negócio. E falei, Claudinho, cara, você está louco, você tem um home center e não faz... Não, mas digital, meu amigo. É Rede Globo, é televisão, é SBT, é Record, é jornal, é rádio, é outdoor, é tudo, meu amigo. Você não escolhe nem canal de venda e você não escolhe nem canal de mídia. Não mudou nada o comportamento do cliente. Ele só aumentou mais um canal. Quando eu fui entrar nesse segmento das redes sociais, que o meu negócio hoje, através das redes sociais, muitas vezes, eles falaram, Ricardo, você tem que fazer um tal de storytelling. Que negócio é esse tal de storytelling? Aí eu fui ver o marketing de história que eu usava lá atrás, que inclusive deu esse Guinness Book, aí foi um marketing de história. Não muda nada. O que muda é que aumentou o canal de comunicação e aumentou o canal de venda. Marketplace, é isso. Né? Agora, vamos contar algumas coisas engraçadas também, né? Como você foi à frente, você e varejo, tem muita essa oportunidade do assunto do momento, né? Que você tem. O que você trouxe, assim, que você lembra, que você recorda, de assunto que era do momento, que você trouxe para a televisão, que você brincou com alguma situação? O que você fazia esse frescor? Na verdade, assim, se vocês tiverem a oportunidade de participar do evento hoje, lá eu explico toda a metodologia como eu criei, e eu confio muito no marketing. Só que é o seguinte, né? Às vezes as pessoas confundem e falam assim, Ricardo, como é que você é o maior vendedor do mundo, acha que vai ter um treinamento de venda? Antes da venda, né, Marcos, vem uma gestão absurda. Eu falo que a venda é o último pontinho lá. Então, nós temos que conversar primeiro muito sobre gestão, depois nós conversar muito sobre marketing. E marketing, eu tenho lá mais de 15 tipos de marketing que eu utilizava na Ricardo Eletro. Marketing de posicionamento mais movimento, marketing guerrilha, marketing sem medo, marketing explosão de venda, marketing de referência, marketing de merchandising, todo tipo de marketing que eu utilizava. E aí, marketing de história, né? Aqui o Guinness Book, por exemplo, é um marketing que eu criei história. Minha mulher chegou comigo e falou assim comigo, cara, eu estou precisando vender, era 2014, começando a crise. Eu preciso vender 1 bilhão todo mundo, né? Porque falar em vender 1 bilhão é uma beleza, vocês não sabem o tamanho do pepino, né? Porque falar é uma beleza, porque você não vende, você tem que fazer vender, né? Porque as pessoas gostam de falar que vende, não, mas você tem que fazer vender. E aí eu cheguei com o Guinness Book, peguei e falei, peraí, que negócio é esse? Aí falou, negócio de vendedor do mundo, só vamos fazer um marketing story. Levei para a agência, vamos fazer um marketing story isso aqui, falar que vou bater o recorde do americano e vão fazer tudo na loja. Cara, você está doido? Isso aqui é coisa muito séria, tem que trazer o americano. Traz o americano. Aí eu fiz uma grande campanha falando que eu estava chegando na loja às 5 horas da tarde, aquela confusão toda, e na Rede Globo, chamando para chegar naquele dia. Quando eu cheguei às 5 horas da tarde, eu tinha lá 5 mil pessoas na porta da loja. Em 1h30 eu bati o recorde e vendi tudo. Em 2 horas eu bati mais de 1.200 vendas, o recorde era 700. Bom, aí eu sempre pergunto, então, o que vende? É o vendedor ou o marketing? O que eu fiz? Eu não vendi, eu tirei pedido. Quem vendeu foi o marketing.
Então, eu falo assim, e para você ter noção disso aqui, gente, a criação de ideia, que é onde o marketing, que eu acredito muito, que é a criação de riqueza de qualquer empresa, porque através do marketing é que você vende mais, que um sábado a gente vendia em torno, mais ou menos, de 130 milhões no sábado, as 1.100 lojas. Num sábado, por sábado. E aí, nós fizemos toda essa confusão do Guinness Book. Se eu estava preocupado em ser o maior vendedor do mundo, eu não estava nem preocupado com isso, eu estava com tanto pepino, meu amigo, eu não estava preocupado em vender. E que no outro sábado nós filmamos tudo aquilo que aconteceu, mostrando eu tirando o pedido, aquela confusão na loja. Aí eu fui para a televisão no outro final de semana, falando que a gente ia abrir a loja às 6 horas da manhã e que eu consegui bater o recorde americano, que as ofertas estariam disponíveis para as 1.100 lojas. E nesse sábado seguinte nós vendemos 280 milhões de reais. Aí eu falo, quem vendeu de novo? O marketing. O vendedor fez o quê? Tirou o pedido. Então, se as pessoas tiverem consciência o quanto é importante o marketing nos negócios, e não tem fim o tamanho que você pode crescer. Não, e essa é a cabeça de vendedor, né? Você entende o quão é necessária essa referência, essa importância, para depois você só ir realmente tirar o pedido. Aí vamos no teu período aí da maior dor, né? Que aconteceu e que realmente você vendeu para o fundo. E tem muitas empresas que são assediadas por fundos. Muitas. Né? E toma cuidado, hein? O tempo inteiro. Dá sua posição aí dos pontos que você acha que tem que tomar cuidados e, óbvio, as vantagens e desvantagens disso aí. Muito importante essa pergunta, porque tem grandes empresários aqui. A gente se ilude muito, né, achando que vai trazer... Óbvio que tudo tem exceções, mas a sorte minha foi uma sorte que esse fundo quis comprar tudo. Porque eu ia perder meus 40 anos da minha vida de trabalho. O fundo chegou, se eu tivesse ficado com os 40%, no qual era para a gente ter ficado, e ele com controle, ou seja, eu estaria lá dentro, ele comandando a empresa. E você vendo afundando. E eu teria perdido tudo. Tinha perdido tudo. Tinha perdido todos os patrimônios que a gente fez, a empresa fez vários galpões, shopping, tudo. Tinha perdido tudo que nós fizemos. E então o que eu faço é o seguinte: vai trazer um fundo, meu amigo, se puder vender 100%, vende. Se não puder vender 100%, não perca o controle, pelo amor de Deus. O controle acionário. Se você perdeu o controle acionário, você está perdido. Porque essa turma não está preocupada com cultura. Eu lá, desesperado, os meus diretores me ligando, falei, cara, nós estamos em outubro, até agora não chegou mercadoria no Natal. Eu ligava para o presidente dessa empresa e falava assim, meu amigo, vocês estão loucos? Os depósitos estão vazios. Ele falava assim, quem é que te ligou? Ah, falando tal. No dia seguinte, a pessoa me ligava e falava, eu fui demitido porque eu falei para você. Que eu tive que conversar com você. Então, é nesse nível. E depois deu problema, eu achei que eles estavam apavorados com o problema. Sabe que a resposta que eles me deram? Isso é só mais um investimento no meio de milhares de investimentos que a gente faz no mundo inteiro. Eu não estava preocupado também, não. Mandaram 20 mil funcionários embora sem pagar ninguém, botou na recuperação social. Eu nunca atrasei um dia uma folha de pagamento da minha vida. Nunca, nem em períodos difíceis da minha vida. Eles mandaram 20 mil, mandaram embora e botaram na recuperação. Eu falei, vocês estão loucos? Não, mas não tem problema não, isso faz parte. A lei faz desse jeito. A lei fala isso, acabou. Nós estamos seguindo a lei. Então, sim, para mexer com fundo, tem que ter muito cuidado. E não é nome não, hein? Cuidado com o nome. Tem grandes fundos aí com nomes espetaculares, pessoas aí que se pinta como um corneirinho e é um capeta. Capeta. Então, assim, toma muito cuidado com ilusão de nome. Fulano de tal tem um nome muito grande. Na hora que você vai ver, meu amigo, aquilo ali, se deixar, te toma tudo. E você fica assim, então, muito cuidado. E hoje, vamos falar então agora do momento atual, né? Então, a gente conheceu um Ricardo que criou toda essa potência. Nitidamente a gente entende o quanto você é um cara vendedor, o quanto você valoriza toda essa força e, lógico, o marketing com essa potência por trás para potencializar tudo que precisa. De tudo isso que você viveu, de tudo isso que você aprendeu, hoje o teu momento, tá? Qual é? Aí, bom, você imagina um cara igual eu, como vocês aí, que deve ser a vida real, né, que trabalha muito, porque eu não acredito em empresa que tem sucesso, que o dono não esteja muito ali e trabalhe muito em cima do negócio. Né? Você imagina eu dentro da empresa, dentro de casa,
sem trabalhar, né? Eu comecei a ficar doido. Um sócio meu foi para Paris, outro foi para a Itália, e eu acho que eu era um dos mais jovens ali, eu que quis ficar. Quase que eu montei uma rede de supermercado, e com mais 11 mil funcionários que jogaram nas costas, que a gente estava comprando. Quando veio a pandemia, eu fiquei em casa e comecei a ver as redes sociais. Quando eu comecei a ver as redes sociais, Marcos, eu comecei a perceber o tanto que eu fui burro na minha vida. Porque quando eu percebi as redes sociais, aquele pessoal ensinando os empresários, falando que era só tomar um banho gelado às 5 da manhã que estava tudo resolvido, né? Que era simplesmente delegar, que é simplesmente sair do operacional e ir para o estratégico. Que você não leva suas crianças na escola, não almoça em casa, é porque você não sabe, não tem uma empresa autogerenciável. Gente, mas não sabia que eu era tão burro. Por que eu trabalhei tanto na minha vida? E aí, vendo que isso era uma verdadeira picaretagem, eu comecei a levar os conhecimentos meus, eu tive facilidade de comunicação, levar os conhecimentos meus, debatendo com essa turma de mentor de palco, quando uma pessoa me chamou e falou: você não monta uma empresa de educação empresarial? Eu falei: meu amigo, você está maluco? Eu estou indo contra isso. Esses vagabundos mesmo que ficam vendendo aquilo que nunca praticaram, nem sequer teve um CNPJ, e tomando dinheiro de todo mundo, e mostrando todo o caminho errado. Eu fui visitar essa turma toda, eu fiquei mais assustado ainda, porque 99% ele mistura Deus no meio para enrolar, para manipular os empresários, infelizmente, que estão passando por momentos, às vezes, difíceis. E aí, aquele me indignou. Aí eu procurei um grande amigo meu, que infelizmente não está aqui hoje, que é o Abílio Diniz. Falei: Abílio, ele é meu vizinho lá de São Paulo, estou pensando em montar isso. Ele falou: cara, se fosse você montar, mas Abílio, só tem picareta nesse setor. Só tem picareta. Eu falei: cara, mas por isso mesmo você tem que entrar. Você fez tudo que você tinha que fazer, dedica um pouco a sua vida a isso. E talvez, pode ser que amanhã seja um bom negócio. Aí acabou que eu montei, fiquei 8 meses buscando tudo aquilo que fez diferença na minha vida, montei um método chamado RGV, inclusive sugestão a ele, que falou: eu dou muita aula no FGV, tira o F, põe o R e vai dedicar a sua vida a levar esse conhecimento prático, que as pessoas precisam de conhecimento prático. E aí eu montei um método RGV que, como tudo que eu faço com muita seriedade, com muita intensidade. E hoje, graças a Deus, montamos o Grupo R1 e esse método, todo mês, eu estou com 300 empresários novos em São Paulo, onde passa 3 dias comigo, que eu falo, no primeiro dia, 14 horas, são 14 horas mesmo, 14, 15 horas sobre gestão. No segundo dia, eu falo sobre marketing, mais 12 horas. E no terceiro dia, eu falo de uma regra que eu criei, chamada É Proibido Perder Venda, que essa regra passa por 14 pontos, e o último ponto é a equipe de venda, que é um outro erro que eu vejo muitos empresários cometer. Fala muito, cobra muito da equipe de venda, mas não sabe o seu dever de casa. Então, e esse negócio explodiu. Então, hoje, todo mês, tem 300 empresários. Quando eu fui montar esse negócio, 1, 2, 3 RGV, nós estamos no 33, vai fazer 3 anos. Os empresários falaram: cara, eu quero estar com você, eu não quero sair de perto de você, eu quero que você me ajude a implementar um método RGV. Só não posso fazer isso, eu não dou conta sozinho. Aí eu contratei todos os executivos que trabalharam comigo, 26 anos, 30 anos, da parte financeira, da parte de marketing, da parte de estratégia comercial, da parte tributária. Pessoas da sua confiança. Pessoas que trabalham comigo, da parte tributária, que é importantíssimo. Eu vi vocês falando sobre tributário aqui. Talvez seja um ponto mais importante para os empresários. Principalmente, gente, o pequeno e médio empresário. Hoje, depois de virar grande, eu percebi, principalmente com esse negócio que eu montei, que o pequeno e médio empresário paga para o grande não pagar. O grande tem benefício, o grande vai lá e consegue lá aprovar um monte de lei, um monte de coisa, e o pequeno não tem informação de nada. E aí, todos esses 10 executivos, e aí nós montamos um negócio chamado Clube R1, que eu acompanho esse empresário 1 ano, 2, 3, 4 anos, aí você está comigo já, e estou muito feliz com esse projeto, porque... Ele traz o dia a dia dele para dentro? Aí todo aquele método que eu explico, 3 dias, eu vou implementar. Por exemplo, gente, é um absurdo talvez para vocês, porque às vezes vocês não convivem com esses empresários, mas de 300 empresários que estão no RGV, mais de 60% dos empresários não tem nenhum DRE. Ele não sabe o que é DRE.
Ele está pagando no Simples Nacional com 7 CNPJ, porque o contador mandou abrir mais um CPJ. Manda mais abrir mais um. Você vai estourar o Simples, abre mais um, abre mais 2, abre mais 3. Eu estou chegando gente comigo lá no RGV com 30 CNPJ. E o cara pagando a carga tributária de 16%, e o setor dele é alimento. Tudo que é pensado e tem benefício, tem crédito, e eu não aproveito crédito. Um cara desse sai de uma carga tributária de 5 milhões, eu levo a carga tributária dele dentro da lei para 1,5 milhão. E ele não sabia. É coisa tão absurda, mas isso é o nosso país, isso é o nosso empresário. Né? Porque não tem ninguém que leva a verdade para os empresários. E, graças a Deus, eu estou levando a alma mesmo para os empresários. Estou levando assim, eu estou cuidando deles como se fosse meus filhos, para que eles possam sofrer menos. Então, é um trabalho muito sério. Não tem nada a ver com essa picaretagem dessa turma aí que fica levando aí conhecimento. Eu lembrei, você falou dessa história uma vez, tem um evento muito forte no sul do país, não sei se você já chegou a participar, chama Empreende Brasil, né, do Lucas. E no começo, eu fiz 7 anos palestrante desse evento. E eu fui com o Robson Shiba uma vez, né, onde eu conheci o Shiba, do China Inbox, que vocês tiveram a oportunidade, que eu trouxe ele para conhecer. Infelizmente, passou por aquele acidente e hoje está bastante debilitado aí, né? Mas eu lembro que eu cheguei no evento para palestrar, eu, na época, estava como presidente da Bombril, e ele, do China Inbox, eu fechava o evento. Ele era o penúltimo e eu fechava o evento. E antes da gente, ia um desses que você falou. Aí eu não conhecia pessoalmente, né? Mas eu vi. A pessoa descia do palco, as pessoas abraçavam. É isso aí. Abraçavam. Absurdo, assim. gente, é manipulação. Tinha gente até que chorava, né? Aí ele me olhava, eu olhava para ele, olhava para mim, olhava para ele, a gente ficou quieto na nossa. E o cara no palco, ele simplesmente tinha 22 anos, ele foi falar como faz uma gestão de engajamento, sessão de feedback para manter o profissional. Aí você pega o cara de 22 anos, que não tem uma empresa, nunca teve, e foi falar. E as pessoas abraçavam, choravam. Eu lembro, eu e o Chiba, ele por sair para jantar, falava, gente, que mundo é esse? É esse mundo digital, né, gente? As pessoas hoje conectam no digital, vendem uma história e as pessoas, infelizmente, compram, né? Então, eu acho que o conhecimento que eu fiz na minha vida, eu formei até o 3º ano, 2º grau, empurrado, porque eu tinha que trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade, vendendo mexerica na porta da faculdade. Mas eu sempre busquei muito conhecimento. Muito. Eu conto a história que eu casei com uma mulher. Namorei uma mulher em Divinópolis, chamada Adriana, e eu montei minha primeira lojinha, e essa Adriana era filha de um homem mais rico da cidade. Você se vendeu, né? E aí o povo não entendia como é que o Ricardo namora a Adriana, filha do Batista, que é um homem bilionário, e para acabar de complicar, depois de 2 anos de namoro, ele ganhou na Loteria Federal de Natal. E o povo fica assim, não pode casar. E aí eu tinha uma moto Yamaha 125 Yamaha, e ela andava comigo na garupa. Essa menina chamada Adriana. E o povo ficava criticando, né? Porque na cidade do interior, tipo aqui, as pessoas ficam assim, criticando, falei, pô. E aí, quando eu montei a 3ª loja, minha mãe me chamou e falou, meu filho, para de passar vergonha na família. Você está andando com a Adriana na garupa dessa moto. Uma moto, eu fiquei sabendo com o Rodrigo, que era o meu braço direito, que se você já ganhou muito dinheiro no Natal e que você pode comprar um carro. Eu falei, mãe, posso mesmo, posso comprar. Então você vai comprar um carro, senão eu vou te dar um couro. Porque a mãe antiga, né, vou ter que comprar um carro, para de passar vergonha na família. No lugar de comprar o carro, eu comprei 2 ingressos para uma feira chamada NRF, que já foi aqui, né? Depois comprei mais 2 ingressos, 2 passagens para Nova York, mais hotel. Eu acho que eu gastei uns 200 mil reais para mim, para o meu irmão, 180 mil reais para mim e meu irmão ir. E lá foi que eu conheci esse marketing que fez a transformação da minha vida, sobre posicionamento, movimento de marketing. E aí, depois eu casei com essa Adriana. Quando eu casei com a Adriana, o sogro chegou e deu um carrão para a Adriana. Cheguei na minha casa, tinha um carro, na época era XR3. Tem uma turma que lembra, né? Quem lembra aí? Tá tudo velho igual eu, então. Aí, Ford. Eu nem sei que isso existiu. Nem sabe o que é isso, ó. Aí cheguei lá, aquele Ford, lá, bonito, carro XR3. Minha mulher falou assim, bem, meu pai
deu um carro para mim de casamento. Falei, pois é, filho. Bom, aí nós vendemos esse carro e montamos mais 5 lojinhas. E ela andou comigo mais 3 anos de moto em Yamaha. E eu estou casado com ela hoje há 34 anos, graças a Deus. Ah, é, uma salva de palmas. Quantos anos você tem? 56. 56 anos. É. E você tem quantos filhos? 2 filhas. 2 filhas. E a mais velha? A mais velha é a Laura e a Lívia, que é casada com a Dibi. A Laura é casada com o Marcinho em Divinópolis, em Belo Horizonte. Todas filhas muito bem criadas, trabalhadora, responsável, graças a Deus. Que legal. Então agora eu vou pedir aqui um copo d'água para ele. Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Tem outras, palma gelada? Ah, o aniversário dele foi antes de ontem, foi? Foi segunda-feira. 56 anos velho. Uma salva de palmas para ele. Parabéns aí pro Ricardo. Coloca para mim o vídeo da Unimed, só enquanto quem quiser fazer pergunta, a Carol tá ali com o microfone, ó. Tem aqui para fazer pergunta. Depois vocês só levantem a mão que a Carol vai até vocês, tá? Coloca o vídeo da Unimed. Ah, os planos. Sem eles a gente fica refém do acaso e cria caso para justificar por que deixou tudo para depois. Um plano é tudo aquilo que te faz andar olhando para frente, encarando as curvas que o destino cisma em impor para a gente. Fazer planos é humano, faz parte da nossa natureza. É o nosso jeito de cuidar com destreza de onde e como a gente quer chegar. Quem faz planos, cuida. Se cuida. Investe. Veste a camisa. E depois sua a camisa. Porque sabe que com um grande plano é mais fácil de alcançar. E quando o momento pede, pode contar com quem te entende. Porque para os planos da vida sempre vai existir um plano Unimed. Maravilhoso esse comercial, né? Uma salva de palmas aí para a Unimed, que é a nossa grande referência aí. E eu falo que a Unimed esse ano está como patrocinadora do LEAD e vem fazendo um trabalho muito próximo de todos vocês, né? Quem tiver algum ponto, que queira estar com mais proximidade, sentar, né? Quem ainda não é cliente Unimed, pode pedir que a gente tenha esse relacionamento muito forte hoje com a Unimed, tá? Então, Unimed faz parte da nossa vida, do dia a dia, já leva não só para Rio Preto toda essa potência de saúde, mas para esse noroeste paulista, em várias cidades. E obrigado pelo time Unimed, sempre estar com a gente e fazer a diferença na nossa região, tá? Muito obrigado, uma salva de palmas para a Unimed aí, viu? Bom, pergunta, pode levantar e fazer a pergunta. Excelente dia, excelente tarde a todos. Meu nome é Augusto Servan, sou advogado, tributarista, contador, escritor Marchiori Advogados. Contador de histórias ou contador... Os dois. Ah, tá. Ricardo, olhando para a sua trajetória, tá? No qual acredito passou por altos e baixos, um desafio gigante de construir um varejista nacional gigantesco, né? Olhando para trás, qual a principal lição humana e empresarial você tira de tudo isso, no qual, se você pudesse, colocaria uma carta na porta de cada empresa dando essa dica? Consegue pensar no sacoleiro que você cortou a mão, os 45 mil colaboradores que você trata como filho, o engajamento, a inquietude de não ficar em casa depois que a empresa passou por investidores, né? O que você tira? Pergunta forte, hein? O que eu tiro, que eu faço isso, nunca saia da frente do seu negócio. No dia que você estiver cansado, e você tem direito de estar cansado do seu negócio, venda e vá embora. Porque, como se diz, meu amigo Jorge Paulo, o que está na reta é o seu, meu amigo. Então, não deixe o seu negócio, não saia da frente quando você tiver esse negócio. Porque é muito sério. Isso não quer dizer que você não vai trazer executivos, não vai botar grandes executivos como eu tive, mas enquanto você tiver, fica em cima do negócio, não bobeia, porque você tem uma grande chance de perder ele. As coisas são muito rápidas, a velocidade é muito grande, e o amor que a gente tem por aquilo que a gente construiu, só nós sabemos a luta que foi para construir. Então tem que ter muito cuidado. É esse o conselho que eu poderia dar para cada um de vocês.
Sandra é nossa secretária de assistência social, de habitação aqui de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Mandou um grande abraço para o nosso prefeito, coronel. Obrigada. Pode fazer a pergunta. Obrigada, sou Sandra Reis, sou empresária, estou secretária também. E algo que me chamou bastante atenção na sua fala foi a questão que algumas pessoas falam sobre o bypass, né? Você dá o seu contato para as pessoas chegarem até você, independente das questões hierárquicas. E eu brinco, acabei de fazer uma reunião hoje de manhã falando sobre isso, que no meu Instagram tem meu WhatsApp. E as pessoas falam, você é louca, você está secretária, você... Né, eu tenho empresa, então eu penso... Eu sempre acredito nessas soluções que vêm a partir de questionamentos que as pessoas levam em consideração como sendo reclamações. Mas, no seu ponto de vista, quando você fez essa quebra, independente de questões burocráticas e hierárquicas, você entende isso como uma atitude solucionadora? E, para facilitar, eu sei que a nossa demanda hoje está imensa, mas para facilitar esse processo, você acha que isso te facilitou ou te causou mais problemas? Não, eu acho que eu sempre tive na minha mente a administração de portas abertas. Foi uma das coisas principais erros que o fundo tocou lá, que acho que ele errou. Porque a velocidade no qual você administra sua empresa vem muitas informações. Obviamente, quando a gente coloca isso, igual você falou, tinha todo o procedimento. Se alguma loja, aquela vendedora, eu falava assim, ó, se você estiver perdendo uma venda de um liquidificador, você pode ligar para mim. Aí, se alguma loja, aquele vendedor me ligasse 5 vezes na semana, eu falava assim, ó, Jaqueline, que era diretor, dá uma olhadinha lá, tem alguma coisa acontecendo, mas você não vai lá para reclamar, não. Você vai lá para entender, com muito jeito, ver por que está acontecendo isso lá, porque tem algum furo lá. Então, eram muito poucas ligações que eu recebi, e quando eu recebi, são ligações de muita relevância. Ricardo, estão te roubando, estão te fazendo isso, está acontecendo aquilo. Esse gerente não tem respeito, porque princípios e valores, eu não abro mão, não abro mão. Eu já cheguei numa loja minha que tivesse um gerente batendo meta até no teto. Eu chegava e perguntava ao vendedor, como é que é esse gerente? Ele falava, vai lá no banheiro da loja, você vai ver como é que é. Nem água na privada não tem. Manda embora, porque não respeita. Tem uma frase que eu falo, que diz, respeito não tem hierarquia. As pessoas têm mania de ter respeito quem está em cima, mas não respeita quem está embaixo. Eu não permitia isso. Então, por isso mesmo, o telefone meu estava disponível para todos os colaboradores. Todos os colaboradores. Todos. Eu acho que isso é uma forma rápida de administrar e de fazer. E se tiver algum abuso, você corrige o abuso. É muito melhor. Você corrige o abuso. É mais fácil. Eu acredito muito nisso, muito. Você falou eu vou até usar. Ontem eu passei por uma situação. Tem uma empresa que eu atuo, e essa empresa, eles foram chamados num cliente importante deles. Aí que mudou a gestão. Não é do dono, tá? Mudou a gestão da qual eles têm contato direto lá. E depois de 6 meses que mudou, essa empresa chamou e falou para eles o seguinte, então, a gente está querendo mudanças de ares. Mudanças de ares, tá? Seu resultado é maravilhoso, o que vocês acrescentam é top, vocês fazem a diferença, mas a gente quer mudanças de ares. Por isso a gente vai desfazer o contrato, né? Mas ficou revoltada. Ficou revoltada aí, óbvio, veio até mim para conversar. Eu falei para ela, vai no dono. Vai no dono. Porque às vezes o dono nem sabe o que está acontecendo e existe uma coisa que é respeito de base. E às vezes a pessoa entra nova e quer tirar tudo que o outro fez, né? Que é normal assim a pessoa querer não mostrar o seu talento e o seu trabalho e prefere já mostrar dessa forma, tirando tudo. Eu falei, vai no dono. Isto. Liga pro dono. Agora, se o dono é inacessível, todo mundo tem medo dele, não vai, né? Não, e nós chegamos no dono, uma empresa gigante. Você sabe o que ele fez? Isso aconteceu ontem, tá? Hoje de manhã ela ligou pro dono. Sabe o que ele falou? Vem aqui segunda-feira que eu quero entender ponto a ponto com você. Já está perdida a situação? Eu falei para ela, já está perdida a situação? Vai no dono, porque pode ser que tenha coisa... E uma coisa muito estranha que estava acontecendo mesmo, né? A gente não sabe o dia a dia. Então, quando você dá esse acesso, e graças a Deus, né, era um cara que dava acesso. A Luísa porque às vezes a gente fica inacessível, né? A Luísa Helena fala uma coisa, eu aprendi foi com essas pessoas. Eu aprendi foi com o Sr. Samuel Klein, que foi um professor da minha vida. Aprendi com a dona Luísa, tia Luísa, que eu viajei várias Copas do Mundo.
Tia Luísa, nem a Luísa Helena, tia Luísa. Depois aprendi com a Luísa Helena, e a Luísa Helena fala uma coisa muito importante, ó, não deixa chegar a mim não, que eu vou ficar famosa, porque vai chegar, porque meu telefone está disponível para todo mundo. Então você resolve antes, porque vai chegar em mim, as coisas vão chegar em mim. Então você imagina, eu tinha 54 compradores, e comprador é uma área extremamente sensível, porque você imagina quantos fornecedores que não tinha querendo pagar bola para comprador. Então, uma forma de a gente segurar a empresa era ter essa flexibilidade. Então, às vezes, o fornecedor me ligava e falava, Ricardo, ó, fornecedor seu lá, cara, não tem jeito. Ele não quer vender, ele quer para me vender lá dentro, tem que fazer isso. Então, era uma forma muito séria de administrar a empresa, muito importante. Legal. Pergunta? Boa tarde, Ricardo. Eu sou Ana Carolina Verde, sou sócia fundadora do Segente, Educação Corporativa. Obrigada pelas palavras, sou sua fã. Eu queria saber o seguinte, se você fosse começar hoje do zero, com todos esses desafios que a gente dos dias atuais, principalmente com relação à tecnologia, o que você faria de diferente da sua trajetória e o que você manteria e nunca largaria de fazer que deu muito sucesso? Primeiro, nunca largaria a construção de gente. Construir gente. Formar gente. Gente é tudo. Eu falo assim, Ricardo, o que é a coisa mais importante na vida de uma empresa? Gente. Então, tudo que eu fiz na Ricardo Eletro, eu estou fazendo nesse novo projeto. Esse novo projeto meu explodiu de um tamanho que as emissões nossas para frente estão tudo lotadas, porque eu entrego coisa de doido, mas eu entrego porque tem gente do meu lado, gente. Então, eu faria tudo a mesma coisa. Os outros falam, mas você vai cuidar dos seus funcionários do mesmo jeito da geração Z. Que os outros não querem trabalhar, só não quer trabalhar para você, para mim quer trabalhar. Como assim? Porque eu cuido de gente. As pessoas ficam do meu lado e cuidar, gente, não é dar só salário, não, é dar um outro nível de inteligência intelectual à pessoa, fazer a pessoa ter outra visão de mundo. Né? O que as pessoas precisam é ter uma visão de mundo. Essas pessoas mais humildes, para esses funcionários, na época da Ricardo, que a maioria era funcionário que ganhava 2, 3 mil reais, a visão de mundo deles é que eles não podiam fazer nada na vida, que eles não podiam comprar um carro, que não podiam crescer. E eu provei para eles que eles puderam crescer muito. Eu paguei diretores meus, esses 10 executivos que estão comigo hoje, são executivos que ganham comigo 200 mil reais por mês. 200 mil reais por mês. Como é que não pode crescer? Só passou a ganhar porque a empresa cresceu. Então, não mudaria nada e não mudo. A turma que está comigo aqui hoje, eu mantenho a mesma postura, trabalho 24 horas por dia e a povo não quer trabalhar. Quer sim. A minha turma hoje é tudo geração Z e trabalha comigo 24 horas por dia. Então, não mudaria isso. Né? A primeira coisa é isso. Agora, o que eu mudaria? No negócio, jamais se constrói uma máquina de vendas hoje, igual construir, em cima de loja física. Nós temos que estar muito atento aos marketplaces, aos cavalos arriados novos que estão passando. Tem um cavalo arriado passando agora na frente de muita gente não percebe. Eu só construí essa empresa porque eu montei nos cavalos arriados na hora certa. O cavalo arriado passa, não monta e depois não volta. Eu montei, por exemplo, vou dar para vocês. Eu montei no cavalo arriado do crediário, que era uma grande receita nossa. Para vocês terem noção, o HSBC nos pagou 500 milhões, meio bilhão, só para usar o nosso balcão de crediário. Por quê? Porque o Bradesco estava brigando junto com o HSBC e ali eu estava no meio, só a noiva bonita. Só lá me pagaram para poder o Bradesco entrar. Como, por exemplo, a XP agora com o BTG. Virou uma briga de escritório. Quem estava com o escritório formalizado ganhou muito dinheiro, porque é uma briga de poder. Eu montei no cavalo arriado, que chama garantia estendida, que é seguro, que o Bradesco não pagou meio bilhão também, só para usar o nosso balcão, e a comissão era minha 70% e 30% para ele. Se você perguntar se esse cavalo arriado existe hoje, já não existe mais. Porque hoje, com a venda do muito marketplace, muito digital, você não vende muita garantia mais. O crediário acabou com o cartão de crédito, praticamente. Então, hoje, qual cavalo arriado está passando? Essa briga que nós estamos vendo, talvez vocês não percebam, essa briga dos marketplaces. Por exemplo, você pegar um Mercado Livre, eu conheço o presidente, ele esteve com a gente no clube, o último encontro, e só esse ano vai botar 34 bilhões nesse país de investimento. Este ano, o orçamento dele, desse 34 bilhões, 5 bilhões, sabe o que é?
queimar dinheiro em frete. Esse frete que você está vendo R$19, a partir de R$19 não paga frete no Mercado Livre, isso aí vai custar 5 bilhões para eles. Sabe para quê? Para matar shopping. E quem é que ganha? Quem vende lá dentro. Será que vocês estão vendo esse cavalo arriado passando? As pessoas não percebem. Então, tem que estar de olho no cavalo arriado. Então, o que eu faria de novo, teria loja física, uma quantidade muito menor, inclusive era o plano com o fundo. Quando o fundo veio comprar, falei, ó, não suporta 1.100 lojas, temos que fechar 500 lojas, 500 lojas. A Mackenzie fez todo o trabalho, provou que tinha que fechar 500 lojas, e quando o fundo comprou, a primeira coisa que o fundo falou assim, ó, nós não compramos 700 lojas, 600 lojas, nós compramos 1.100 lojas, e nós vamos manter as 1.100 lojas. Foi o primeiro erro que eles cometeram. Eles não seguiram o plano. Então, menor quantidade de loja física e muita digitalização. Muita digitalização, muito. Quem não está no digital hoje vai morrer. Eu estou vendo o seguinte, gente, nós estamos num país, como diz o Adib, o João, de vários Brasis. Eu operei nesse Brasil inteiro. Lá em cima do Nordeste, é outro Brasil de vocês aqui. Lá, aquela loja física está funcionando do mesmo jeitinho que funcionava aqui embaixo. Eu estou com mais ou menos 400 empresários hoje do clube, que eu acompanho diariamente. Todos eles têm meu telefone, eu fico 24 horas conversando com eles. Meu WhatsApp. E eles estão assim, não precisa se preocupar aqui no Mercadão. Ontem eu mandei notícia para ele. Mercado Livre vai botar 6 centros de distribuição no Nordeste. Já pegou o frete hoje, para subir para cima, 0 para o Nordeste. Ou seja, eles me ligaram ontem apavorados. Cara, está começando a afetar aqui. Mas vai afetar. Não tem jeito de voltar mais isso. Então tem que estar muito atento a essa utilização. Muito atento. Orlando? Orlando da Arcontemp. Tudo bem, parabéns pela bela apresentação. Nesse processo que você viveu da venda da empresa, queria que você comentasse um pouco sobre o valuation e o que pesou nisso, o que você pode falar a respeito desse processo desse valuation. Bom, na época, a empresa já estava num momento de, por exemplo, vou te contar para você um histórico aí para chegar no valuation. Em 2014, eu entreguei 430 milhões de lucro na última linha da empresa. 430 milhões de lucro na última linha da empresa. Faturando 12 bilhões. Beleza? O juro estava 5,86 a Selic. Afeta profundamente o nosso negócio. O nosso negócio é cartão de crédito 10 vezes sem juros e compra do fornecedor com 60. Se você não descontar o cartão, você não tem fluxo para bancar o capital de giro do negócio. Sem aumentar 1 centavo o nosso endividamento, sem aumentar nada, a nossa despesa financeira em 2016 para 2016 já estava em 750 milhões de reais. Ela saiu de 250 para 750 milhões. Ou seja, a empresa dava 400 milhões de lucro, passou a dar 150 de prejuízo. É o que está acontecendo hoje com a Magazine Luiza, é o que está acontecendo hoje com a Casa Bahia. Então, uma empresa dava lucro, passou a dar prejuízo. Foi quando eu falei, opa, a gente... E aí o Mercado Livre chegando. E aí naquela época, estava na época que a Luiza estava valendo 140 bilhões. Inclusive, meu amigo Michel Klein botou patrimônio para comprar a Casa Bahia de novo. Eu falei, Michel, você é maluco? Botou porque a Luiza está valendo 140 bilhões, aquela coisa do empreendedor, né? Depois eu vou falar sobre um ponto importante aqui. Aí, o fundo chegou, valorizou a nossa empresa, não posso falar o valor, mas bem menos do que 140 bilhões, apesar da gente ser o mesmo tamanho da Magazine Luiza, certo? E o fundo nos fez a proposta, eu falei, gente, quando eu vendi, todo mundo me criticou, todo mundo, você é maluco, você vendeu a empresa por 10% do que ela vale. Para não falar valor aqui, mas a empresa tinha que valer no mínimo 20 bilhões, vender por 1/3. Né? E aí, todo mundo criticou. E hoje nós estamos vendo aí essas empresas hoje, a Casa Bahia hoje não vale 300 milhões de reais na bolsa. Com a dívida de mais de 30 bilhões. Porque o negócio piorou demais. Então, foi feito o valor. Então, eu tive que ter muita coragem de abrir mão, de falar assim, não é 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos, vai fazer diferença na minha vida. E aí eu tomei a decisão. E eu te confesso que eu tomei a decisão e senti um ano gostinho de corno.
Falei, nossa senhora. Aí a Luísa passou a valer mais valor ainda. E eu falei, gente, que burrada que eu fiz na minha vida. Mas hoje provou que eu estava certo. Então, a vida do empreendedor é isso, né? Não tem jeito. Agora, um ponto importante que ela falou lá, que eu falo, tem que tomar muito cuidado do empresário. Eu vejo empresários hoje, gente, e todos nós passamos por isso, que é um pecado mortal para o empresário, que chama-se vaidade. A vaidade acaba com o empresário. Ele não toma decisão racional, ele começa a tomar decisão pela vaidade. E aí uma pessoa me ensinou que é o seguinte, cara, a vaidade do empresário não está em comprar um carrão, nem viajar, nem comprar avião, não. A vaidade perigosa do empresário é quando ele começa a usar a própria empresa para vaidade. Quando ele começa a crescer mais do que pode, porque quer ser o maior do Brasil, porque quer ser isso. E nós, da máquina de vendas, passamos por isso. Quando nós ficamos muito fortes, muito grandes, eu lembro que o bichinho da vaidade picou a gente. Então, cuidado com a vaidade. Vaidade é um perigo, né? Um perigo. Vamos para a última pergunta, que eu quero que você termine falando sobre aqueles 14 pontos. Você consegue lembrar ou não? Você falou dos 14 pontos, que o último é... Da proibido perder venda? Lembro alguns, sim. Aí só para você tocar no assunto que o pessoal já me passou aqui, queria saber. Vai lá. Deixa eu te apresentar. Ireno Bin, tá? Ele é o nosso mascote do LEAD, tá? Ele é dono de uma rede de 9 ferros velhos, assim, um empreendedor que fez nato, os filhos trabalham junto, uma pujança aqui na nossa região, e um cara que tem um espírito de vida maravilhoso, né? Que não se limita e está aprendendo constantemente. Vai lá, seu Ireno. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, senhor. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ireno. Estou aqui em São Salvador Preto há 46 anos, com o ramo de comércio e atacadista de artigos usados e sucata em geral. Parabéns pela tua palestra, né? Fiquei muito admirado com a sua dinâmica. E você me fez eu lembrar, uma vez que eu estava ouvindo uma palestra do finado Valdemar de Oliveira Verde, que Deus o tenha em bom lugar. Dono, né? Da Rodobens. Dono da Rodobens. E na palestra dele, todo mundo ficou curioso em querer saber dele como foi que ele conseguiu chegar assim, com tanto progresso, tanto crescimento, né, para todo mundo ter assim, uma orientação de como fazer, né? E ele falou assim que uma das coisas que ajudou ele foi usar o TBC. Também o senhor também foi ajudado pelo TBC, não? O que é o TBC, hein? Tira a bunda da cadeira. Isso aí. Certinho. Eu falo que hoje está tendo essa geração aí. Não é geração, não. É esses mentores, esses coaches, para poder... Porque, gente, é mais fácil vender a facilidade do que a dificuldade. Eu estou hoje, nesse novo segmento, às vezes o pessoal do meu de criação de marketing fala, Ricardo, você quer botar 1000 pessoas no RGV todo mês, só você vender facilidade. Meu amigo, um dia que eu vender facilidade para empresário, eu prefiro não morrer, porque a vida do empresário não é essa. Certo. Então, eu acho, gente, a vida do empresário é batalhar todo dia, né? E não desistir. Mas não desistir não é falar não desistir de lá trabalhar, não. É buscar solução o tempo inteiro. Então, na minha cabeça, processa solução o tempo inteiro. E uma outra coisa importante, né, da minha vida, que eu vejo de empresário de sucesso, que é uma característica forte que você vê do empresário de sucesso. Fala uma, que eu vou falar um pouco lá hoje, mas uma que, assim, que as pessoas estão extremamente taradas, focadas. Chama-se venda. Venda e venda. Empresário de sucesso é aquele que tem foco em venda, porque da venda é que sai tudo. Eu fico vendo muito empresário preocupado com um monte de coisa e larga a criação de riqueza, que é a venda. Ok, obrigado. Uma salva de palmas para o Ricardo, né? Você quer que eu fale dos 14 pontos? Por favor, o que você lembra aí dos 14 pontos para você falar? Eu falo que a regra proibida de perder venda passa pela estratégia comercial. Tudo nasce na estratégia comercial, a venda não nasce na ponta. Então, todas as empresas que eu comprei, por exemplo, eu tripliquei o faturamento. Como, Ricardo? Como é que você fez isso? Comprou uma sal faturando 500 milhões, levando para 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. A Instruante faturando 1 bilhão e 100, levando para 2 bilhões e tanto. Como? Porque todo mundo compra o produto, põe dentro de casa, vê
como vai vender, aí vê como vai vender, põe na ponta e faz o cara do marketing, faz a propaganda para vender isso aqui. A gente não. A gente comprava, na hora de negociar a estratégia comercial, a gente desenhava a venda. Isso aqui vendeu quanto? 100. Por que não pode vender 1000? Se eu fizer isso, fizer assim, assim, assado, se a indústria fizer isso comigo, eu posso vender tanto. Aí ali o marketing e venda estava 100% um corpo só. Então ali a gente desenhava a venda. Então a venda está na estratégia comercial e marketing. Depois nós temos que ir para canais de venda. Depois nós temos que ir para canal de comunicação. Canal de venda, canal de comunicação, você não escolhe. Se puder fazer todos, você tem que fazer, porque você pode escoar mais. Depois vem pela precificação, velocidade e autonomia. Eu peguei um empresário a semana passada, Marcos, que ele tenha 11 milhões de orçamento passando na empresa dele. Por mês ele vendia 2 milhões. Eu fui visitá-lo pessoalmente. Aí eu cheguei lá e falei para o meu menino que estava me gravando, ó, tá vendo aquela regra proibida de perder venda número 11, é que ele não está aplicando. O que é? Ele estava lá, peguei os vendedores, o vendedor reclamando que não tinha produto, sendo que o estoque dele estava altíssimo, aí liguei para o cliente e ele começou a conversar com o cliente o seguinte: tudo bom, você não quer um produto com um orçamento de 78 mil reais aqui, você não fechou por quê? Ah, porque o seu preço estava assim, mas eu posso fazer para você, obrigado. Eu posso fazer para você. Ah, porque isso aqui eu faço para você. Eu faço para você. Aí, na hora que desligou o telefone, quase avançou na equipe de venda. Aí eu falei, calma, essa turma sua tem autonomia para fazer esse preço que você fez? Não. Então, é esse o problema. Então, a regra proibida de venda passa por autonomia, precificação, velocidade, canal de venda, canal de mídia, passa por processo, passa por sistema, passa por, vamos lá, simplificação, como se diz o Samuel Craig, que me ensinou isso. Samuel Craig falava comigo o seguinte: Ricardo, vendedor não pode pensar, ele me ensinou isso. Vem cá, meu filho, judeu. Ele falou, vem cá, vou explicar como faz para o vendedor. Tudo seu está errado, o seu sistema. O seu vendedor tem que fazer o cálculo da prestação, o seu vendedor tem que fazer isso, o seu vendedor tem que fazer isso, tem que pensar nisso. Acabou. Você fazer tudo no sistema. Imagina o seguinte, Ricardo, põe a bola no pênalti para o vendedor, lá no pênalti, e na hora que ele for chutar para o gol, não deixe ele chutar. Como assim, Samuel? Já está na boca do pênalti. Você vai tirar o goleiro. E ele vai chutar, e se bobear, ele ainda vai errar. Então, aprenda uma coisa, meu filho: simplificação no processo de venda. Então, tudo isso é o que eu apliquei. E, por último, passa pela equipe de vendas. Então, do 1 até o 14, 13 pontos é responsabilidade que o empresário tem autonomia. Eu pergunto, se o vendedor tem autonomia de melhorar a precificação e a margem? Não tem. Se o vendedor tem autonomia de ver qual canal que vai vender? Não tem. Eu estava no RGV, por exemplo, com um empresário faturando 30 milhões e tinha um do lado dele, no Mercado Livre, faturando 300. No mesmo segmento. E esse empresário tinha 30 anos. Eu perguntei, por que você não está no Mercado Livre? Esse empresário tinha quase 100 funcionários, esse aqui tinha 20 funcionários. A rentabilidade desse aqui, o dobro desse aqui. Por que você não está no Mercado Livre? Ah, porque eu não sei se eu devo entrar ou não devo entrar no digital. Filho, amigo do céu. Então, aí eu te pergunto, se o vendedor tem autonomia de estar no Mercado Livre? Ele não tem autonomia, quem tem autonomia é você. Então, nós temos que discutir 14 pontos antes de discutir com a equipe de venda. Esses 14 pontos é Joe. Você que é responsável por implementar na sua empresa. Aí hoje eu vou falar um pouco sobre isso lá, né? Vou falar um pouquinho. Uma salva de palmas, né? Obrigado, viu, gente? Pro Ricardo. Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo carinho.